Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui para estudar com vocês agora as teorias da administração e os impactos sobre a gestão de pessoas. Vamos direto para o quadro para a gente não perder tempo. Vamos lá. Bem, alguns fatores influenciaram o surgimento das modernas organizações, em especial a Revolução Industrial, a Igreja Católica, as organizações militares, os estudos filosóficos, a evolução científica, os economistas liberais e os empreendedores pioneiros. De que forma isso aqui influenciou o surgimento das modernas organizações? A Revolução Industrial com a criação das grandes indústrias, as grandes empresas, as linhas de produção. A Igreja Católica gerando influências relevantes sobre a estrutura organizacional. As organizações militares também geram grandes influências sobre a estrutura organizacional, mas também sobre a logística e sobre a estratégia. Estratégia organizacional. Os estudos filosóficos que pensam o funcionamento do ser humano dentro da sociedade. A evolução da ciência, que termina fazendo com que a própria administração passe a ser considerada uma ciência. E os economistas liberais, que com as suas ideias sobre o funcionamento da separação do público do privado para poder desenvolver um setor privado pujante, e os empreendedores pioneiros, que no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, começaram a criar grandes ferrovias, o desenvolvimento econômico que foi feito por lá e também na Inglaterra nessa época. Novas ideias sobre como as empresas deveriam funcionar surgiram e isso tudo gerou influência sobre as organizações modernas. Portanto, a gente pode considerar que influencia também a própria gestão de pessoas. É preciso que a gente entenda as diferentes eras da administração para que a gente possa encaixar aí dentro a gestão de pessoas. As três eras da administração são a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e a era da informação. Basicamente, essas eras mostram como o pensamento administrativo evoluiu ao longo do tempo. Se você já estudou a parte de TGA, Teoria Geral da Administração, é muito provável que tenha estudado essas diferentes eras. Aqui é preciso a gente rever para que a gente possa entender como é que isso se encaixa nas diferentes teorias da administração e, em consequência, no impacto gerado pelas diferentes teorias da administração sobre a gestão das pessoas na organização, tá bom? Começamos então com a era da industrialização clássica, também chamada muitas vezes como era da administração clássica. O que a gente tem nessa época é o início do processo de industrialização e a sua, o seu vertiginoso desenvolvimento. A administração em si, enquanto ciência, começou a ser considerada a partir dos anos 1900, mais ou menos, e é por isso que se diz industrialização clássica, enquanto a etapa da administração começa mais ou menos ali em 1900, apesar da Revolução Industrial ser um fenômeno humano que começou anteriormente, tá bom? Então, você associa a Revolução Industrial à era da industrialização clássica, mesmo sabendo que a Revolução Industrial veio antes da industrialização clássica e a industrialização ela é consequência da Revolução Industrial. Além disso, o que acontece durante a Revolução Industrial? É que aquilo que antes era feito como uma arte pelos artesãos, sei lá, fazer uma roupa, fazer um sapato, um calçado, fazer uma espada, fazer um escudo, enfim, tudo isso era feito como arte por um artesão, que fazia o processo inteiro, do início ao fim. Eu gosto de usar o exemplo de fazer uma roupa, né? Desde o momento da preparação do tecido, o corte do tecido, a preparação de moldes, a costura, tudo isso era feito por uma única pessoa, no máximo duas pessoas, mas cada uma delas sabia fazer absolutamente tudo. Quando chega a Revolução Industrial, as grandes fábricas, o que se percebe é que criar linhas de produção com trabalhadores especializados faz com que haja um grande ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade advém da especialização do trabalho. O que é a especialização do trabalho? Em vez de uma pessoa fazer absolutamente tudo, olha que a gente já está falando sobre impactos na gestão de pessoas. Em vez de uma pessoa fazer absolutamente tudo,
aquele trabalho ele passa a ser dividido em pequenas etapas. Uma pessoa aprende a cortar e preparar um molde, uma outra pessoa aprende a fazer um corte final do tecido, outra pessoa aprende a fazer uma costura, outra pessoa aprende e se especializa em fazer acabamento e assim sucessivamente. O que vai acontecer é que o trabalho que antes era feito por uma única pessoa, que conseguia produzir, digamos assim, uma peça por dia, passa a ser feito por 10 pessoas. Só que em vez de se produzir 10 peças por dia, é possível agora produzir 100 peças, 200 peças por dia, porque a especialização do trabalho gera ganhos de produtividade, tá bom? Veja que isso já gera reflexo sobre como gerenciar as pessoas na organização. Esse cenário, apesar de parecer um tanto conturbado, porque você tinha Revolução Industrial, você tinha as grandes indústrias se instalando, o cenário não era para a empresa, para as organizações. Não era um cenário conturbado, ao contrário. É tido, aquele momento da industrialização clássica, como um cenário de grande estabilidade. Por quê? Porque tudo aquilo que a indústria produzia, tudo aquilo que a empresa, vamos pensar dessa forma, produzia, era diretamente absorvido pelo mercado. Por quê? Tudo aquilo que era feito por artesãos anteriormente era muito caro, demandava um trabalho muito intenso e não havia ganho de produtividade. Com o ganho de produtividade da Revolução Industrial, sim, a Revolução Industrial, o capitalismo industrial gerou grandes ganhos de produtividade que permitiram que os bens pudessem ser adquiridos por pessoas que antes não podiam adquirir. Afinal de contas, houve ganho de produtividade, maior eficiência, tá bom? Por isso que nesse cenário que a organização produz tudo e consegue ainda assim produzir mais e vender mais barato, esse é um cenário que a gente diz de grande estabilidade. Tudo que é produzido, o ambiente absorve. Não há competição nesse cenário. O que há é uma produção tranquila. O foco da organização, então, não é externo na competição, ele é interno na busca de ganhos de eficiência. Por isso, a gestão de pessoas nessa época, nessa era, é muito voltada para o ganho de eficiência do trabalhador. Mais que isso, é preciso entender também como funcionam as estruturas organizacionais dessa era da industrialização clássica. As estruturas são bastante formalizadas, porque a organização ela é considerada como um conjunto, uma máquina. Em conjunto, ela é uma máquina que deve funcionar perfeitamente. E para que funcione perfeitamente é preciso que haja regras claras, uma estrutura organizacional bem delineada, ordens que são seguidas, tudo isso colocado pelo Henri Fayol, o autor da escola clássica que falou sobre estrutura organizacional. Esse é o contexto geral da era da industrialização clássica e como ela gera reflexos sobre a gestão de pessoas. Vamos ver no quadro se faltou alguma coisa? Vamos lá. Temos na era da informação, ou melhor, era da industrialização clássica, o início da industrialização e a formação do proletariado, como eu falei para vocês. Isso aqui tem consequências sobre a criação, que eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes, dos departamentos de pessoal e também dos departamentos de relações industriais. A transformação de oficinas em fábricas que geram a busca da eficiência, como eu falei para vocês. A estabilidade do ambiente, rotina, manutenção e permanência, que também geram a busca da eficiência interna. Estruturas tradicionais, olha a visão de estrutura de Fayol. O modelo é mecanicista. As organizações são vistas enquanto máquinas. As estruturas são altas. O que é que significa estruturas altas? Com vários níveis hierárquicos. E há uma grande necessidade de ordem e rotina, já que a busca é por eficiência. Já na era da industrialização clássica, nós temos um outro cenário. A era da industrialização clássica é aquela que começa mais ou menos nos anos de 1950. O que é que aconteceu ali para que houvesse essa virada na vida organizacional? É o fim da Segunda Guerra Mundial, que acontece em 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas, as indústrias norte-americanas começam a produzir bastante na Europa e no Japão.
Começa a haver uma integração econômica mundial muito maior. Surge o fenômeno da globalização. E é ali, na década de 1950, que as empresas começam a competir em nível global e o foco deixa de ser a produção eficiente para dentro. Olha só, em vez de buscar eficiência, o que é eficiência? É produzir mais com os mesmos recursos, ou produzir a mesma coisa com menos recursos. Isso é eficiência, é a busca pela produtividade de recursos, ou seja, ela é para dentro da organização. Na era da industrialização clássica, ou melhor, neoclássica, passando da clássica para a neoclássica, nós temos que o foco deixa de ser a eficiência, apesar de a eficiência ainda ser importante. O foco passa a ser na eficácia. E o que é eficácia? É fazer aquilo que se pretende fazer. Sabe por quê? Porque nesse momento a competição se torna muito grande. Você já tem uma globalização acontecendo. Com isso, é preciso ter foco em entregar os produtos que se planeja entregar e não apenas em fazer com o menor custo. Afinal de contas, haverá competição no mercado. O mercado já não é aquela estabilidade, aquela tranquilidade, pelo contrário, aqui se inicia um mercado mais nervoso, um mercado propenso a um certo grau de mudanças, tá bom? Isso tudo também traz consequências para a gestão de pessoas, principalmente para o desenvolvimento de modelos de administração que são voltados para a eficácia. As pessoas não vão mais produzir ou melhor, a organização não vai mais produzir com foco na busca da eficiência do funcionário, e sim com foco na eficácia. Os funcionários devem entregar os produtos e atingir os objetivos aos quais são atribuídos no início do processo de planejamento. Faz-se um planejamento, se estabelece quais são os objetivos dos funcionários para que eles possam alcançar dentro do prazo do plano, tá bom? Vamos para o quadro ver se faltou alguma coisa? Vamos lá. O que se tem aqui é a expansão da industrialização, do mercado de candidatos, das fábricas e do comércio mundial. Uma maior instabilidade e mudança do ambiente, eu diria melhor, para não ter nenhuma confusão em hora de prova, eu não gosto nem do maior, porque é maior do que a clássica, mas é o início de um ambiente de instabilidade e mudança no ambiente, tá? Novas estruturas organizacionais surgem de forma a que haja maior dinamicidade, e isso gera consequências sobre o funcionamento interno da organização e a necessidade de adaptação que acontece tanto para fora quanto para dentro, gerando consequências sobre os funcionários. Por fim, temos a era da informação. O que é a era da informação? É aquele momento que começa mais ou menos na década de 1990. O que acontece na década de 1990? Você consegue pensar? Você consegue lembrar? O que acontece é o seguinte: o aprofundamento das tecnologias de informação e comunicação. Na década de 1990, as chamadas TICs, tecnologia de informação e comunicação, passam a fazer parte da vida do cidadão comum. Você passa a ter uma expansão grande da rede de telefonia. A rede de telefonia móvel começa a crescer. As tecnologias para uso de telefonia móvel começam a se desenvolver muito rapidamente. O computador diminui de tamanho, vira um computador pessoal, que cada pessoa pode ter um em sua casa, facilitando a comunicação por meio de redes de comunicação. E a consequência é o aprofundamento, a divulgação não, mas o maior uso da internet por meios civis. Na década de 90 ainda, uma boa parte da população mundial passou a ter acesso à internet. Ainda no Brasil, por volta de meados da década de 90, uma grande parte da população de classe média já tinha acesso à internet. No mundo inteiro, hoje, quase todos os países, quase todo mundo consegue um certo grau de acesso à internet, independentemente do seu grau financeiro, vamos dizer assim, exceto, lógico, aqueles que estão em condições bastante abaixo da linha de pobreza, o que é uma pena, mas acontece. Mas de forma geral, a sociedade hoje é bastante conectada. Essa é uma verdade irrefutável. E isso deriva das mudanças introduzidas pelas tecnologias de informação e comunicação a partir da década de 1990. Isso trouxe consequências para a ciência da administração e também para a compreensão das pessoas na organização. As organizações precisam se tornar cada vez mais dinâmicas, porque elas têm que competir
cada vez mais num mercado cada vez mais instável, mais turbulento, cheio de mudanças o tempo todo. O cliente está mudando, o funcionário está mudando, as necessidades da organização e de interagir com a sociedade, com o cliente, com o fornecedor, com funcionários também está mudando o tempo todo a partir da década de 1990. E isso exige grande dinamicidade da gestão, não só para fora da organização, mas também para dentro. É aqui que as organizações começam a falar muito fortemente em gestão por competências, em gerenciar de forma produtiva os seus funcionários, em liderar com dinamicidade, inspirar os funcionários. Tudo isso se fortalece bastante na era da informação, a partir de 1990 e para cá, tá bom? Vamos para o quadro ver se faltou alguma coisa? Olha só. Era da informação, a partir de 1990. O que acontece é a expansão dos serviços acima da indústria, ou seja, o setor de serviços começa a crescer bastante, então a mão de obra, ou melhor, a mão de obra tem um contexto ruim, as pessoas começam a ser mais importantes. A adoção de unidades de negócio autônomas, as organizações têm que ter áreas autônomas para que sejam mais dinâmicas. Haverá maior dinamismo, turbulência e mudança fora da organização, gerando consequências internas. As estruturas organizacionais passam a ser orgânicas, funcionando como seres vivos, e mais adocráticas, ou seja, adaptáveis a cada realidade momentânea que venha a se exigir. Os modelos passam a ser orgânicos, como eu falei para vocês, ágeis e flexíveis, e haverá necessidade de grande mudança no funcionamento da organização. Sabendo desse contexto, é preciso que a gente entenda também quais são as principais teorias da administração e como essas teorias geram impactos diretos sobre a gestão de pessoas. A gestão de pessoas que a gente vai entender daqui a pouco como é que essa ligação é feita, tá bom? Vamos para o quadro, assim a gente vê a essência de cada uma das teorias, lógico, no que diz respeito à gestão de pessoas. Para o quadro. Na administração científica de Taylor, que faz parte da escola clássica, ou melhor, da abordagem clássica da administração, o ser humano é visto como parte de uma grande máquina. Isso aqui dentro da era clássica, né, pessoal? O foco do trabalho é a maior eficiência dos tempos e movimentos do trabalhador. Haverá remuneração variável como forma de aumento da eficiência. O que é que isso tudo quer dizer? Taylor, que fundou a Escola da Administração Científica, e disse assim, olha, a administração, na verdade, não pode ser nenhuma arte. A administração tem que ser ciência. Foi isso que o Taylor falou. E a partir disso, ele passou a cronometrar os tempos e movimentos dos funcionários nas fábricas, ou melhor, na fábrica em que ele trabalhava, e recomendar que isso fosse feito em outras fábricas. Para quê? Porque ele acreditava que poderia haver ganhos de eficiência se todos os funcionários seguissem um padrão. E que padrão seria esse? Seria um padrão empírico, baseado na experiência dos próprios funcionários? Negativo. Seria um padrão científico, baseado na capacidade humana de fazer da melhor forma. Assim, ele estudava como um engenheiro de fábrica, como um engenheiro humano até, considerando o ser humano como parte de uma grande máquina, os movimentos que o ser humano poderia fazer da melhor forma para gerar as melhores consequências para ganhos de produtividade na organização. É basicamente isso que o Taylor fez. Além disso, ele disse, olha, não posso remunerar as pessoas com salário fixo. Por quê? Remunerando com salário fixo, as pessoas produzirão menos. Então, a primeira escola da administração já introduz a remuneração variável como forma de melhorar o desempenho dos funcionários. Apesar disso, na prática, o que se observou era que toda vez que os funcionários melhoravam o desempenho, as metas subiam, de modo que o salário não acompanhava como se esperava do ponto de vista teórico. Além disso, é preciso conhecer o conceito de Schmidt, o homem-boi. O que é isso? O Taylor fala que a organização é uma máquina e que o ser humano é apenas força motriz. Então, você não deve, na hora de uma questão de prova, jamais considerar que a escola da administração científica considera o ser humano enquanto ser humano. Negativo. O ser humano é apenas um par de braços e força física para fazer a máquina funcionar. Apenas isso. Por isso, Taylor, nos seus escritos, nos seus livros, ele começa logo se referindo ao ser humano como um nome próprio. Ele chama de Schmidt. E aí ele explica, Schmidt é o homem-boi.
é o ser humano que tem apenas força motriz para fazer alguma máquina mover, tá bom? Só isso. Em frente, para o 4. A administração clássica de Fayol. Aqui também dentro da era clássica, tá? O foco dessa escola é a estrutura organizacional. Ela se soma à escola da administração de Taylor para fundar a abordagem clássica. Nessa visão, o ser humano continua sendo parte de uma grande máquina, mas o foco não é mais a divisão e a especialização do trabalho, e sim a hierarquia, a especialização, a divisão estrutural. Deixa eu pegar aqui, ó. Estrutural. O que eu quero dizer? Do ponto de vista de Taylor, o foco é dividir o trabalho e cronometrar tempos e movimentos. Ele só faz isso. Fayol já tem uma outra visão. Fayol pensa em dividir o trabalho em áreas para criar setores, departamentos, centros, enfim, áreas específicas da organização que passem a lidar com determinados assuntos. E aí ele cria essa especialização funcional dentro da administração. Ele busca estabelecer especialistas em funções e ele não está preocupado em cronometrar os tempos e movimentos dos trabalhadores na linha de fábrica, como Taylor fez. Aqui o foco é estabelecer hierarquia entre os funcionários e áreas onde os funcionários irão trabalhar. Por quadro. Cada pessoa poderá ter apenas um chefe na visão de Fayol. Isso aqui é chamado de princípio da unidade de comando. E é importante relembrar para vocês aqui que isso é diferente do princípio da unidade de direção. E muita gente confunde, por isso é importante que eu ressalte aqui. O princípio da unidade de direção é aquele que diz que todas as pessoas que estão numa determinada área, que trabalham num determinado grupo, numa determinada organização, devem seguir um plano determinado e não cada uma seguir o seu plano, porque senão vira bagunça, senão você não tem um direcionamento para os trabalhos organizacionais. O princípio da unidade de comando, ele diz diferente. Ele diz que cada funcionário pode ter apenas um chefe. Cuidado! Isso não é a mesma coisa de dizer que cada chefe pode ter um funcionário. Mas sim que você, enquanto funcionário, só pode ter um chefe. Não pode ter 2 ou 3 ou 4 pessoas mandando em você, porque senão vira bagunça. Essa é a ideia de Fayol. Hoje em dia, esse princípio chamado de unidade de comando já está superado por meio da estrutura organizacional matricial, na qual são aceitas a existência de 2 chefias, normalmente uma funcional e uma por projeto, mas pode haver também outras possibilidades, tá bom? Voltando para o quadro. Os interesses das pessoas e organizações deveriam ser coincidentes. Isso é o princípio da subordinação do interesse individual ao interesse geral, também conhecido como identidade de interesses. Muito cuidado. Na hora que uma banca vier falar para você sobre identidade de interesses, você pode associar a Escola da Administração Clássica de Fayol, mas também pode associar a Escola das Relações Humanas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as relações humanas daqui a pouco, mas especificamente sobre a Escola da Administração Clássica, saiba que há identidade de interesses. Sabe por quê? Porque há o princípio da subordinação dos interesses individuais aos gerais. Em outras palavras, os interesses da organização como um todo sempre prevalecerão sobre o interesse de cada um dos seus funcionários. O todo é mais relevante do que o indivíduo. Em outras palavras, o interesse de um único indivíduo deverá estar sempre idêntico ao interesse do todo, da coletividade, que nesse caso é a organização. Porque se não estiver idêntico, ele não estará subordinado. Percebe por que é que se fala em subordinação de interesse individual ao geral? Ser igual à identidade de interesse? É exatamente isso que eu expliquei para você agora. Pro quadro. Além disso, a Escola da Administração Clássica fala em remuneração justa e pessoal estável como algo importante, além da necessidade da existência de um espírito de equipe. Teoria da burocracia. Na teoria da burocracia, as pessoas são tidas como mero instrumento da máquina organizacional. A máquina organizacional que é vista sob um ponto de vista da sociologia
E aí a sociologia organizacional. As pessoas devem ser estáveis, selecionadas e promovidas com base no mérito. Aqui é a meritocracia. E devem seguir normas e regras que são verdadeiras leis internas da organização. Na abordagem humanista, através da teoria das relações humanas de Elton Mayo, as pessoas passam a ser consideradas a base para o funcionamento da organização e, por isso, é preciso que elas estejam sempre felizes, porque senão a organização não teria sucesso. O sistema social passa a ser considerado importante e também considera a identidade de interesses entre funcionários e organização. Por que considera identidade de interesse entre funcionário e organização? Porque ela pressupõe que para a organização ter sucesso, as pessoas também têm que ter sucesso. O sucesso das pessoas seria, portanto, o sucesso da organização. Haveria interesses iguais. É uma teoria bastante ingênua, na verdade, na sua essência. E o seu funcionamento na prática implicaria na necessidade de manipulação das relações humanas, o que é muito problemático, porque quando as pessoas são manipuladas, elas podem até reagir positivamente no primeiro momento, mas posteriormente surgem conflitos que geram problemas no funcionamento da organização, tá bom? Voltando para o quadro. Abordagem comportamental. Na abordagem comportamental, o ser humano passa a ser reconhecido como possuidor de desejos, necessidades, capacidade de interação e etc. Em outras palavras, o ser humano passa a ser humano como um todo, completo. Na verdade, isso aqui começa, na escola humanista. A escola das relações humanas é a base para o desenvolvimento da abordagem comportamental. A escola das relações humanas sendo mais ingênua e a abordagem comportamental sendo mais realista. As principais teorias do comportamento organizacional fazem parte dessa abordagem comportamental. Então, dentro da abordagem comportamental, as consequências para a gestão de pessoas incluem teorias e estudos sobre o funcionamento e a gestão de grupos, de equipes, de conflitos, a liderança enquanto fenômeno do comportamento organizacional, a motivação dos indivíduos, etc. A abordagem sistêmica. Na análise humana, o foco deixa de ser o indivíduo, olha só, não é mais na visão sistêmica, e passa a ser as interações dos indivíduos com os demais, formando o sistema no qual ele se insere. Por que é que isso acontece? Porque a visão sistêmica, ela é expansionista. Ela para de olhar uma análise detalhada e ela passa a olhar de forma mais ampla como é que aquele indivíduo está interagindo com os demais e contribuindo para o surgimento de um todo. Na visão sistêmica, quando eu analiso o ser humano, eu olho o setor, a área ou a organização como um todo. Se eu olho a organização, eu estou olhando a organização como ela interage com o ambiente. Eu olho sempre o sistema no qual aquela unidade de análise, no caso o indivíduo, se insere. E o sistema no qual ele se insere é a organização. Tá bom? Voltando para o quadro. A soma dos indivíduos forma algo muito maior e mais complexo do que um conjunto simples. Forma o sistema organizacional, que é aberto, recebe energia do ambiente e exporta produtos. Olha só, a visão sistêmica, ela é diferente das visões anteriores, simplesmente porque ela considera que a soma dos indivíduos, a soma dos elementos de um sistema, forma algo mais complexo do que a simples soma. Como assim? Você pode estar se perguntando. Imagina que você é formada por um conjunto de elementos químicos que por alguma razão do universo, alguns podem chamar de evolução, outros podem chamar de religião, outros podem chamar de acaso, enfim, você escolhe a sua razão. Mas por alguma razão do universo, eles se uniram, esses elementos químicos, de alguma forma tal que faz com que você se sinta você e esteja aí agora estudando, assistindo essa aula. Isso só acontece por conta de um arranjo muito específico desses elementos químicos. Eu posso dizer que você é apenas a soma dos elementos químicos que compõem o seu corpo? Será que posso?
Do ponto de vista físico, puramente físico, até diria até químico, né? Do ponto de vista físico-químico, essencialmente o conjunto de elementos e o arranjo entre esses elementos. Mas do ponto de vista metafísico, tem muito mais. E esse ponto de vista metafísico inclui essa visão sistêmica. Quando eu junto todos esses elementos químicos da forma correta, exatamente para formar você, surge você, que é algo além da soma dos elementos químicos que te compõem, tá? Essa é a ideia de um sistema. Quando eu pego cada indivíduo isoladamente e componho uma organização, o que surge é algo muito maior. É quase que um ser vivo a organização, que interage no ambiente, que funciona, que serve para os seus membros, mas também serve ao ambiente. A visão organizacional com base na teoria dos sistemas é dessa forma. Vamos para o quadro seguir em frente. A abordagem contingencial é aquela na qual as organizações passam a ser vistas em uma reação contínua ao seu ambiente, e é dessa forma também que o ser humano deve ser. Ele deve ser adaptável à sua realidade e pronto para a mudança.